Olá, este é o Arquivo Vivo, comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, nós contamos aqui juntos a história de um menino que aparece morto. Um menino de apenas 9 anos de idade. Começam as investigações. O objetivo, descobrir quem foi. Pois é, o menino Juan Maico da Silva Castro tinha 9 anos, como disse o Percival. Isto aconteceu em 2019, no Distrito Federal, no dia 31 de maio. E olha, um garoto bonito, esperto, carente e pasmem. Quem matou o menino? A própria mãe e a companheira dela. Exatamente. Quer dizer, ela e o companheiro A companheira. viviam separados. Eu digo, meu pai. Ah, do pai, o certo. pai biológico. Viviam separados. E havia por parte dela, a mãe, uma antipatia pelo menino. Uma rejeição, como você já observou. Ela não gostava do menino. Julgava que ele seria até um empecilho para a vida dela. E ela, por sua vez, vivia com uma outra pessoa. Aliás, vivia com uma mulher. Eram namoradas. E, indiretamente, isso é um absurdo na explicação do porquê o assassinato é cometido. Por causa dessa união, houve o pretexto da morte do menino. Quer dizer, em outras palavras, você se vinga de uma criança de 9 anos para punir o teu ex-companheiro. Acabou, leva a vida, vai embora, leva a tua vida, segue tua vida, vá namorar, viver com quem você quiser, cuida bem da criança. Criança tem que ser bem cuidada, criança tem que ser bem tratada, criança tem que ser cuidada com amor e carinho. E não acontecia, quer dizer, ela estava com o menino, com o filho. Ela que eu digo é a Rosana Auri da Silva, a mãe do menino Juan, e que vivia numa casa com a companheira dela, Cacila Priscila Santiago. E a Cacila Priscila Santiago tinha uma filha de 8 anos, quase da mesma idade do Juan, que moravam a Cacila, a filha de 8 anos, e mais a Rosana. E aí, o que elas decidiram? Decidiram punir o ex-companheiro da Rosana, matando o garoto de uma maneira cruel. Quer dizer, primeiro doparam o menino para depois matá-lo a facadas. Exatamente, quer dizer, as duas juntas viam o menininho como um empecilho, um obstáculo, algo a ser removido do caminho. É como se ele fosse um estorvo, um menininho, claro, absolutamente inocente, sem ter nada a ver. E o incrível é que essa antipatia, que foi se transformando lentamente em um ódio, uniu a mulher, a mãe e sua companheira no sentido de praticarem juntas, um detalhe mais grave ainda, as duas juntas participam diretamente do assassinato do menininho, de cujo corpo, em seguida, tentariam se livrar. E aí, o que acontece? Elas começaram a premeditar. Pelo menos a polícia, eu não tenho dúvida que foi premeditado, houve premeditação. Agora, vocês imaginam duas pessoas arquitetando, planejando, estudando como matar uma criança de 9 anos. Uma criança que está lá, que chama a pessoa de mãe, que chamava a outra de tia. E o que mais que essa criança queria era o amor da mãe, porque afinal de contas, mesmo morando com o pai, mas mãe é mãe, não tem. Tanto é que na separação, quando existe a separação do casal, a grande maioria, 99,9% ou 90%, como queiram, a criança fica com a mãe sempre numa separação. Dificilmente fica com o pai, porque a não ser que o pai dá toda essa demonstração de que a criança corre um sério risco e fica com o pai, mas a grande maioria fica com a mãe. Essa criança, ela queria a mãe. E aí a mãe, com essa companheira, começam a arquitetar, planejar como matar. Primeiro, como matar, depois como simplesmente se livrar do corpo. Exatamente. Foi o que aconteceu. Quer dizer, na cabeça das duas, passou a ideia de que, tornando o corpo do menininho sem nenhuma possibilidade
de serem identificados, elas, as duas, estariam cometendo um crime perfeito, que jamais seria descoberto. Então tomaram várias medidas, tomaram várias atitudes, adotaram vários estilos para desaparecer com os vestidos. E um deles foi degolar o menino. Não, então, quer dizer, na cabeça delas, depois elas confessaram isso, e quem confessou depois foi a Cacila que confessou e tentou livrar a mãe do menino. Primeiro, elas resolveram que elas tinham que matar a criança e sumir com o corpo, completamente. Totalmente. E aí sumia com a prova, e ia dizer que o menino, sei lá, qual é a explicação? O menino saiu, foi embora e ninguém sabe onde tá, nada. Depois, quando elas tentaram desaparecer com o corpo e não conseguiram, resolveram colocar o corpo numa mala. Tem uma parte numa mala, uma parte numa bolsa. E aí largaram o corpo na região da Samambaia, que é no Distrito Federal. Só que a polícia encontra. A partir do instante do encontro do corpo é que as coisas mudam. Exatamente. Quer dizer, o detalhe seguinte, o detalhe macabro, Lombardi, é que, dentre os planos de métodos a serem adotados para a prática do assassinato, se incluiu, além da degola, se incluiu um plano de carbonizar o corpo. A ideia era essa. Mas isso aí deixou exatamente vestígios que foram descobertos pela polícia, que chamou a perícia, e a perícia então constatou o que havia de fato naquele local escolhido, desdobrou as investigações e chegou às autorias. Porque essa história diz o seguinte, olha, o menino era um empecilho, como disse o Percival, para o relacionamento das duas. Não, é empecilho, o cara tá com o pai. Traga pro pai. Em momento algum o pai falou, não posso ficar, você tem que ficar com a criança. Então, o que acontece? Ali era para vingar mesmo, aquela história como existe vários casos assim, olha, houve um caso em São Paulo de uma médica que separou-se do marido, um engenheiro, e esse engenheiro, ele não queria a separação, como muitos desses homens não querem a separação, acham que a mulher... Mas a médica separou-se e ele ia buscar a criança. Aí, no dia do aniversário dela, estou contando aqui uma história envolvendo, para mostrar o que é a vingança. No dia do aniversário dela, o marido ligou para ela e falou assim, olha, hoje é teu aniversário, eu vou pegar o nosso filho, então, para te dar liberdade e vou te dar um presente que você nunca mais vai esquecer, porque eu vou pegar o menino, vou ficar com ele e você vai ficar livre, ficar lá, vai sair com o seu namorado, vai jantar, faz o que você quiser. E aí depois eu entrego o menino no prédio. Só que o que ele fez? Ele pegou o menino, subiu no prédio onde a mãe morava, essa médica com o filho, depois da separação, foi pro último andar, primeiro jogou o filho, depois se jogou. Quer dizer, ele matou o filho e depois tirou a própria vida. E esse era o presente que ele falou que ia dar para ela, porque ela nunca mais vai esquecer. No caso específico aqui, foi a mesma coisa. Para se vingar do pai do menino, do Juan, ela vai e mata o filho junto com a companheira. E a companheira adere a esse plano, porque para ela, a companheira, a mãe via no menino, a companheira via no menino a possibilidade, a tese, quem sabe, talvez, da mãe que vivia com ela, voltar pro pai do menino, voltar pro ex-companheiro. Quer dizer, ela participou ativamente do assassinato por acreditar nisso. É uma coisa totalmente absurda. Agora, uma pergunta que eu fiz uma vez, inclusive para um médico, um psiquiatra. Como é que uma pessoa como esta, Cacila, companheira da mãe do Juan, que tinha uma filha de 8 anos na época, como é que ela faz parte? Diz ela que teve o plano, mas eu acho que não. Eu acho que as duas foram... As duas, na conversa, elas se convenceram de que a melhor maneira era eliminar o menino. Como é que uma pessoa que tem uma filha de 8 anos mata um menino de 9 anos?
a busca dessa resposta, uma descoberta, digamos, desagradável, né, Lombardi? Quer dizer, as duas se unem porque elas nutrem uma pela outra uma grande paixão. E sobre essa paixão fica tudo, inclusive a relação filial de mãe e filho, prática de crime, quer dizer, a paixão as une. Nós já vimos vários casos desse tipo, muitos casos desse tipo. Isso é muito chato, desagradável, incômodo de abordar. Mas aí, no caso, expressa exatamente a realidade dos fatos. Que é uma mente doentia, mente criminosa, que não é possível que você vai conviver depois. Porque quando elas bolaram, premeditaram, elas acharam que iam praticar o crime perfeito, né? Porque não iam ser descobertas. Na cabeça delas, como na cabeça de todo criminoso, é assim. Eu vou, mato, não vou ser descoberto. Grande bobagem. E que depois, quando ele vai pra cadeia, ele vai ficar pensando, matutando, a não ser que realmente tem gente que não tá nem aí porque vive num outro mundo. Sim. E no caso das duas, a Rosana, a mãe do Juan, foi condenada a 65 anos. E a Cacila foi condenada a 64 anos. É. Aí você poderia perguntar, depois de um ato macabro desse tipo, as duas poderiam apresentar algum tipo de arrependimento? Olha, essa pergunta é sempre indevidamente feita em casos de homicídio, né? Está arrependido? É. Eu não concordo isso. Por quê? Porque a lei já prevê isso, Lombardi. A lei prevê que o arrependimento, para ser considerado válido, ele precisa ter eficácia. Ou seja, você pensar em fazer algo, mas se arrepender suficientemente a tempo de não praticar esse ato. Ou seja, o arrependimento tem que ser eficaz. No caso, evidentemente, não houve eficácia alguma. Quem mata não se arrepende. Não. Eu duvido. Também acho isso. Porque assim, se você vai praticar determinado crime, você vai pensar muito. E quando vai para praticar é porque você não tem essa história. Ah, agora depois que eu mato eu me arrependo. Se tu matar a mulher, ai, não sei o quê. Conversa. Por isso, pra essa gente, eu aplicaria a pena muito pesada. E eu vou falar para vocês o que eu sempre gosto de falar. Aqui no Brasil, quem muda a lei aqui é deputado federal e senador. Existem os projetos todos de apresentação, do endurecimento da lei de um lado, o favorecimento da lei do outro, porque tem gente que pensa ao contrário, tem gente que acha que não tem que aplicar uma pena X, tem gente que tem que aplicar a pena Y, mas são eles que mudam e eles não mudam. Porque o nosso Código Penal é velho, arcaico, antigo, que vive remendado. Mas por quê? Por que eu digo tudo isso? Porque eu acho que a partir do instante em que a lei é pesada, a lei não é branda como é, a pessoa vai pensar 10 vezes antes de praticar o crime. E esse que pratica o crime com toda a lei endurecida, esse pra mim não tem remédio. Esse não tem remédio mesmo. Aí, comparando o assassinato, o homicídio, com uma peça de teatro, eu diria, Lombardi, que, assim como na peça, o homicídio é o último ato de algo pensado com muita antecedência. Quer dizer, o ódio pela vítima, a vontade de extorquir uma vítima, o dinheiro que essa vítima possui e o assassino pode se apoderar, tudo isso vai motivando, engenhando, a ideia vai crescendo aos poucos até se consumar. Porque essa criança, ela chegava na casa da mãe, quando ficava com a mãe, o que ela exigia? O abraço da mãe, o afeto da mãe, colo da mãe, porque você não precisa ter idade para receber um colo. Nada, você pode ser um adulto, mas está abraçando alguém, está dando colo para alguém. E essa criança recebeu o quê? A morte. Mataram a criança. Resolve 65 anos, 64 anos? Resolve se elas ficassem presas até a sentença geral, todinha. Mas aqui você sabe que não. 65 anos, quando chegar aos 8, 9, já tá pedindo o quê? Remissão de pena. Exatamente. Seria um ajuste de contas da sociedade punindo
alguém que não tem a menor condição de viver em sociedade. É isto. Quer dizer, não há o que pague uma vida dessa. Projete a vida desse menininho, Lomar. Quantos anos esse menininho iria viver? O que ele seria no futuro? Talvez fosse um grande cientista, um grande engenheiro, um grande médico. Tudo isso foi ceifado, cortado. Qual o preço disso? Não tem preço. Não tem preço. Aí a pena deveria ter um efeito pedagógico, de as pessoas olharem e pensarem: se eu matar alguém, é isso, igual a isso que vai acontecer comigo. Vocês que estão nos ouvindo, estão pensando, vocês são uns idealizadores. A gente idealiza, sim, a perfeição sempre. A gente gosta de que as coisas mudem. A gente gosta do quê? A gente gosta do certo. Por isso, eu acho que quem legisla tem que saber o que é certo, tem que ajudar cada vez mais para evitar tragédias como essa. Até a próxima.